Então, galera, é o seguinte, para quem achava que depois da prisão de Bolsonaro, depois do julgamento da condenação a 27 anos de Bolsonaro e um grupo de generais ali que estavam com ele no governo, para quem achava que depois disso o país ia voltar a ter paz, o país ia voltar a ser normal, o país ia voltar a ser rico, pessoas felizes pela rua, os pobres iam voltar a comer carne, iam voltar à prosperidade. Para quem pensava isso, eu digo para vocês que nada disso vai acontecer e não está acontecendo. Porque, primeiro, que o nome, o nome Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, os algoritmos de todas as redes sociais já sabem que isso dá clique. Então, qualquer pessoa que faça qualquer vídeo sobre ele, falando mal ou falando bem, vai ter repercussão. Então, o nome dele jamais, pelo menos aí pelos longos anos aí, sei lá, mais uns 5, 6 anos aí falando aí, mesmo que ele esteja preso, o nome dele vai ser muito bem citado, porque as pessoas querem ganhar cliques, querem ganhar dinheiro, principalmente o jornalismo, falando mal ou falando bem. No caso do Brasil, falando mal. E segundo, que a podridão, os ratos podres do Brasil saíram do bueiro, que são as pessoas que, em nome do amor, propagam o ódio extremo, saído das vísceras deles, que é o caso do nosso querido Peninha. É um cara que eu já confesso que eu gostava dos vídeos dele antigos, como eu falei num vídeo anterior sobre o que eu postei sobre as merdas que ele falou. Os vídeos deles antigos, que ele falava mais de história e tal, mesmo aquele jeito deles palhafatoso, eu sempre achei meio estranho aquele jeito que ele falava, mas eu gostava dos vídeos dele. Aí depois eu comecei a perceber que ele soltava umas ideias muito fuleira pra um cara que se dizia professor, entendeu, cara? E aí eu falei assim, não, velho, não rola, não rola não. Enfim, parei de ouvir, o tempo passou e aí eis que surge aí um monte de merda que ele falou na internet e agora que tá pior, porque depois que Bolsonaro foi preso, a direita parece que percebeu, depois que Bolsonaro foi preso no Brasil e depois do acontecido nos Estados Unidos com Charlie Kirk, depois disso parece que o movimento de direita percebeu que não pode ficar só na defensiva também. Não se ganha uma luta só na defensiva. E o que parecia era que a direita ficava na defensiva com medo de ser exposta, com medo de cometer os erros da esquerda e ser mais exposta ainda, porque todo mundo sabe que a esquerda ainda é minoria no mundo, as pessoas que têm ideais radicais de esquerda ainda é minoria no mundo, mas são eles que dominam as redes de comunicações, todas elas. Inclusive, na eleição, na eleição retrasada, na qual o Trump perdeu, um dos fatores que fez com que ele perdesse foi a censura que o Twitter fez com ele, proibindo as postagens dele e permitindo as de Biden. A mesma coisa que aconteceu no Brasil com Lula e Bolsonaro, que proibiram as postagens de Bolsonaro e permitiram as de Lula. Pronto, isso é uma outra história, não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre os ratos que saíram dos bueiros. Tem ratos que estão apagando os posts antigos, criticando os Estados Unidos e criticando Trump e tal. No caso aí, todo mundo sabe aí, o Felipe Neto tá com o cu na mão porque vai perder o visto dele, provavelmente não vai mais poder entrar nos Estados Unidos. Tem aí um tal de um médico cirurgião que não é famoso, não é artista, influencer, mas enfim, colocou nas redes sociais dele, um médico cirurgião colocou nas redes sociais dele lá um elogio ao atirador que cometeu aquele crime, e aí perdeu também as suas redes sociais, perdeu as redes sociais não, perdeu o seu visto, não vai mais poder entrar nos Estados Unidos, e o desse aí foi pior porque foi permanente. Teve o nosso querido Peninha, Eduardo Bueno, que de todos esses é o pior de todos, é o que emana mais ódio nas palavras. E eu não sei, falando agora especificamente do Peninha, eu não sei como que ele consegue, eu não sei como é que ele consegue achar que a forma que ele fala, o ódio que ele fala, o ódio que ele expressa,
que ele faz as expressões dele, transmite amor. Eu não sei como é que ele consegue. Eu vou falar desse jeito com ódio pra transmitir o amor, porque eu sou o amor, porque esses homofóbicos devem morrer, porque esses não sei quem deve morrer, porque a família de Bolsonaro deve ser esfacelada. Ele faz desse jeito achando que tá propagando o amor. Não sei como que as pessoas conseguem entender isso como amor. Não sei. Esse é o pior rato que tem. Esse é o pior ser humano que existe. O ser humano que dá risada da morte de uma pessoa sem ao menos conhecê-la, apenas porque a pessoa falava coisas que ele não gostavam, porque a pessoa era uma pessoa de que propagava uma ideologia que não a dele. Eu acho que isso aconteceu na época do nazismo, na época do fascismo, na época do comunismo. Eu acho que isso aconteceu nessa época, né? Acho que isso acontece nos países tipo Coreia do Norte, Cuba. Eu acho que é isso. São ditaduras. Agora um cara vive num país livre, onde ele pode falar as merdas que ele quiser, e ele ao menos tem a sensatez de julgar o que o cara fala sem poder, sem condená-lo à morte. O cara desse tem que ser extirpado da rede social, tem que sumir da rede social. As pessoas têm que boicotar ele, tem que tirar tudo dele para ele entender que pau que dá em Chico também dá em Francisco. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. E isso ele tá aprendendo agora que tá perdendo tudo, né? Mas para esse tipo de cara, o rancor é muito maior do que o arrependimento. Eles preferem sempre triplicar a aposta, como ele mesmo fez. Veio fazer um vídeo de retratação e terminou dobrando a aposta. Você vê o nível que é, o ódio que o cara tem. Ele não consegue pedir desculpa genuína. E eis que a galera da internet não perdoa. Tô aqui abrindo aqui o nosso Twitter, antigo Twitter. Agora é o X. E as pessoas estão colocando várias coisas que ele falou no passado. Coisas que eram apagadas, coisas que eram propositalmente diluídas para que não se rolasse nenhum tipo de censura, para que se permitisse, né, o ódio do amor. Ele sempre propagou o ódio e nunca teve uma censura, nunca teve nada da direita. Ninguém da direita nunca falou. Coisas que ele falou, por menos pessoas da direita foram completamente extintas da rede social. Veja aí o Monark. Monark praticamente destruíram a vida do cara, porque o cara falou uma coisa sem conotação e as pessoas quiseram entender que ele estava dando uma conotação nazista. E o cara foi extirpado da rede social. Perdeu a vida. Se fosse um cara que tivesse qualquer tipo de complexo, provavelmente ele atentaria com a própria vida. E todo mundo sabia disso. E fizeram isso talvez com essa intenção. Pessoas que estavam do lado do cara, que viveram com o cara, sabiam que o cara não era aquilo, deram as costas pra ele. Monark sofreu pra caralho por defender uma ideia simples da liberdade de expressão. Nunca foi o cara que falou que ninguém deveria morrer, que ninguém deveria isso, que ninguém deveria aquilo. Já esse cidadão de esquerda radical do amor sempre propagou o ódio e nunca houve nenhuma queimação pra ele. A galera pegou aqui um vídeo dele antigo falando uma coisa que, se fosse falado por Bolsonaro, certamente Bolsonaro teria sido preso há 4 anos atrás. Governo desgraçado desse filho da puta, dessas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchados, porque é o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa Cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositada em negativo, está pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele, pode gravar, pode divulgar fogo nele, nos filhos dele. Governo desgraçado desse filho da puta, dessas pessoas. E aí você vê o ódio do amor bonzinho falando, né? Então assim, galera, é o seguinte. Para as pessoas que acharam que tudo ia se pacificar, as pessoas de esquerda, lógico, né? Que acharam isso, as pessoas de esquerda que eu tô falando, as pessoas sensatas, porque eu não acredito que todas as pessoas de esquerda sejam ruins. Acredito que visão de mundo
É que nem religião, não se discute. Se você gostaria de viver num país socialista, porque é melhor, porque tal, naquele blá 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 todo, beleza, é uma posição sua. O cara que quer ser capitalista, beleza, e isso não deve ser de forma nenhuma demonizado. Então, os esquerdistas sensatos que achavam que depois da prisão de Bolsonaro o Brasil ia voltar à paz, eu digo para você que não vai. Até porque ano que vem é ano de eleição e essa guerra precisa ser travada e vai ser travada pela galera de esquerda. Porém, como eu disse anteriormente, parece que uma parte da galera de direita entendeu que precisa rebater, precisa lutar, precisa parar de só se defender e atacar também. Atacar fazendo boicote, atacar fazendo queimação, fazendo meme, para destruir o argumento desses caras, argumento de ódio travestido de amor. Entendeu? Então vocês que são esquerdistas, sejam sensatos, debatam ideias, visão de mundo. Não odeie a pessoa simplesmente porque ela discorda de você, ou porque torce pelo time que não é o seu, ou porque vai para a igreja que não é a sua, ou porque curte a banda que você não curte. Não odeie o cara por causa disso, irmão. No final das contas, vai todo mundo para o mesmo lugar quando morrer. Então, isso quer dizer que se você desejar o fim da pessoa em vida aqui na Terra, em carne e osso, num futuro próximo, vão viver eternamente ou no céu ou no inferno juntos. E aí? Até mais.